No final das contas, a She-Hulk vai se casar com o líder, mas como isso aconteceu? Tudo começou um dia na cidade de Nova York, quando uma gigantesca nave alienígena apareceu e de dentro dela saíram vários homens-sapo. Hulk e os agentes da Smash chegaram para destruir esses alienígenas junto do Coisa e do resto do Quarteto Fantástico. Todos estão lá combatendo essas criaturas alienígenas que não param de aparecer. Susan Storm tenta protegê-los montando um campo de força e avisa que seu marido Reed Richards está chegando logo com uma solução para o problema. O Tocha Humana também está ali para ajudar nessa batalha, e os agentes da Smash falam que enquanto o Senhor Fantástico não chegar, eles vão tentar destruir aquela nave, mas seus ataques não surtem o menor efeito, eles não conseguem penetrar o escudo de energia. De repente, Reed Richards finalmente chegou com a She-Hulk. Ele construiu um canhão que pode disparar 12 vezes mais rápido do que a velocidade do som, e teoricamente esse projétil poderá atravessar o escudo daquela nave, mas eles precisaram de uma coisa e o Hulk entendeu instantaneamente: ele será a bala do canhão. Os outros Hulks acham que ele não vai conseguir sobreviver, mas o Hulk original manda que eles confiem nele. Ele se posicionou dentro do canhão e She-Hulk efetuou o disparo. Ele atravessou todos os escudos da nave e foi parar diretamente no motor. Hulk avisou ao Senhor Fantástico que não tem ninguém dentro daquela nave, parece que ela está funcionando através de controle remoto. Existe apenas um gigantesco teletransportador ali. Reed Richards então falou que se o Hulk desativar o computador, ele vai acabar com a invasão desses alienígenas, mas ele não deve esmagar o computador, só que é tarde demais, o Hulk já esmagou tudo. Toda a nave explodiu, os alienígenas desapareceram, mas o Hulk foi atingido por aquela radiação e caiu de volta na superfície do planeta. Ele não está se movendo e o Senhor Fantástico falou que nada pode sobreviver a uma explosão quântica daquela magnitude, e todos os Hulks ficaram muito tristes, até que de repente o original acordou. Reed Richards ficou em choque. Todo o povo da cidade de Nova York ficou extremamente feliz e começaram a gritar o nome do Hulk. Até mesmo Jonah Jameson, o maior repórter da cidade, que sempre diz que os Hulks são monstros, começou a dizer que eles na verdade são heróis. Pela primeira vez, os agentes da Smash estão sendo considerados como super-heróis, mas o líder já tem um plano para acabar com isso. A partir desse dia que salvaram a cidade de Nova York, todos os agentes da Smash ganharam vários compromissos. Capitão América convidou o Hulk para ir até a Casa Branca ganhar uma medalha de honra, mas ele não quis ir até lá, e quem foi o Hulk vermelho. Hulk disse para o Bomba A que toda essa fama deles vai durar pouco tempo, logo as pessoas irão voltar a ter ódio deles. She-Hulk está trabalhando como atriz em um filme do Hulk, que é interpretado por uma pessoa normal. Scar foi participar de uma luta para a caridade no lugar do Hulk. Ele vai lutar contra o Coisa do Quarteto Fantástico, e disse que aquela arena o faz se lembrar de sua casa, mas ele não se lembra por quê. Finalmente, quando ficou sozinho na base Gama, Hulk foi visitar o líder que está preso lá dentro, mas assim que se aproximou, descobriu que o líder na verdade era apenas um holograma. Hulk ficou desesperado e invadiu o lugar para confirmar isso. Acontece que o líder já escapou dali e implantou 5 bombas ao redor da cidade de Costa Verde, e elas vão explodir em 13 minutos, a menos que os agentes da Smash sejam capazes de encontrá-las. Se não conseguirem, toda a cidade será destruída. Hulk saiu correndo imediatamente para procurar as bombas, e nesse momento percebemos a verdade. O líder estava ali dentro ainda e usou o holograma para enganar o Hulk. Enquanto isso, Hulk avisou os outros agentes das Smash que eles precisam encontrar as bombas na cidade de Vista Verde, e infelizmente, enquanto isso, na praça da cidade, o prefeito estava inaugurando uma estátua para homenagear o Hulk. Ele chegou e gritou com as pessoas da cidade, mandando todo mundo sair dali, e todos correram assustados. De repente, o Abominação apareceu, e ele não está sozinho, veio com todo o seu novo grupo, os Esmagadores. Nesse grupo estão o Homem Absorvente, Blastar, Sauron e a Titânia. Eles estão ali para não permitir que os Hulks encontrem as bombas, e começaram um embate imediatamente. A onda de choque criada por eles expulsou as pessoas para longe, e vemos que um cinegrafista estava filmando tudo. Várias equipes de reportagem estavam na cidade para a homenagem dos Hulks, e o Jonah Jameson ficou sabendo imediatamente o que estava acontecendo. Enquanto os Hulks lutavam, ele dizia que eles estavam loucos e estão destruindo a cidade. As pessoas lá perto também, e durante a luta contra esses supervilões, descobrimos a verdade, pois o Homem Absorvente contou tudo. Acontece que o líder deu para eles cintos que são capazes de deixá-los invisíveis. Apenas quem tem radiação gama no corpo consegue enxergá-los. Ou seja, as pessoas estão achando que os Hulks estão lutando sozinhos e destruindo a cidade. Tudo isso é um plano do líder para fazê-los voltar
voltarem a ser monstros nos olhos do povo. Mesmo assim, os Hulks não desistiram e continuaram batalhando. Um a um, eles foram derrotando todos esses super vilões. Scar, por exemplo, arremessou o avião dos agentes da Smash para destruir um dos super vilões, e a She-Hulk estava tão irritada que conseguiu bater muito na Titânia. O prefeito não consegue entender por que os Hulks estão destruindo essa pequena cidadezinha depois de tudo que eles fizeram por eles. Mesmo sabendo que as pessoas vão odiá-los, os Hulks derrotaram todos os super vilões, pois a opinião dos outros não é importante, e de repente o exército apareceu. Eles mandaram os agentes da Smash se entregarem ou eles efetuaram disparos, mas como não podem fazer nada, os agentes da Smash se separaram para procurar pelas bombas. E de repente o Hulk teve uma ideia, ele destruiu sua nova estátua e encontrou um dispositivo dentro dela. Era um projetor de hologramas, e o líder apareceu para dizer que tudo isso era óbvio desde o começo. As 5 bombas eram os agentes da Smash. Eles destruíram a própria cidade e agora ninguém mais vai chamá-los de heróis. E isso funcionou, pois Jonah Jameson já está chamando todos eles de monstros. O mundo inteiro voltou a odiar os Hulks, não importa que eles digam que os supervilões estavam invisíveis. Sem outra escolha, eles tiveram que correr de volta para a base Gama, e assim que chegaram lá, ficaram em choque. O líder estava lá dentro esse tempo todo e utilizou toda a energia do gerador Gama para criar um buraco negro que vai levá-lo até outra galáxia, e depois que ele escapar, o gerador Gama irá explodir, destruindo a cidade e o estado inteiro. Toda a culpa recairá sob as costas dos Hulks. O líder então fugiu daquele lugar e o Hulk foi desativar o gerador e pediu para que os outros agentes da Smash escapassem dali, porém todos são amigos e resolveram ajudá-lo com aquela mesma conversa de sempre, que a amizade está acima de tudo. Juntos então eles arremessaram o gerador para dentro do buraco de minhoca e foram junto. A explosão aconteceu no meio do espaço e eles caíram em um certo planeta. Quando acordaram, todos estavam vestidos como se estivessem prontos para a batalha, e Scar reconheceu o cheiro daquele lugar. Os agentes da Smash também têm dispositivos estranhos presos em seus peitos, e esses dispositivos não saem de jeito nenhum. De repente todos eles foram elevados até uma espécie de arena, e muitas pessoas estavam num estádio esperando pela chegada deles. Agora ficou claro que eles chegaram a um outro planeta, e o Scar de repente se lembrou, ele conhece esse lugar, ali costumava ser sua casa. E de repente o imperador daquele planeta apareceu, o líder, e os agentes da Smash são um presente para o povo do planeta. Eles irão lutar naquela arena pelo entretenimento de todos. O líder fala que eles ficarão presos ali para sempre, e depois de conseguir o que ele deseja, o próprio líder vai voltar até o planeta Terra e transformará o mundo inteiro em uma gigantesca arena de combate, e será o imperador do planeta Terra também. O líder então desafiou o Hulk a tentar atingi-lo, e quando o super-herói pulou, o líder utilizou seus dispositivos para impedi-lo de continuar o ataque com choques elétricos. E logo em seguida, ele trouxe um gigantesco monstro aranha para combater os Hulks na primeira batalha do dia. She-Hulk foi a primeira a atacar, seguida pelo Hulk vermelho, e Scar também. Bomba A conseguiu distrair o monstro ficando invisível, e o Hulk finalizou o serviço arremessando a criatura para fora da arena. Nesse momento então, chegou a hora de mandar todos os agentes da Smash direto até o fosso. Eles ficaram lá esperando pelas próximas ordens, e nesse momento percebemos que o líder também implantou esses dispositivos em todo o povo do planeta e pode dar ordens em todo o mundo. Lá embaixo, um alienígena chamado Heroine é o guarda que toma conta de todos os prisioneiros. Os agentes das Smash não são os únicos, existem muitos outros prisioneiros lá, e de repente eles perceberam que a She-Hulk desapareceu. Scar se lembrou que conhece aquele guarda e revelou que quando morava nesse planeta, ele costumava ser o guarda daquele lugar. Todos os Hulks não terão outra escolha, terão que trabalhar para produzir o material para construir mais daqueles dispositivos para que o líder controle todas as pessoas do planeta Terra. Enquanto isso, She-Hulk estava num lugar onde robôs mostravam para ela seu futuro vestido de noiva, e de repente o líder apareceu. Ele a chamou de rainha, e quando a She-Hulk tentou atacá-lo, ele conseguiu impedi-la utilizando o dispositivo. O líder agora pretende realizar seu sonho de se casar com a She-Hulk, e mandou que ela aproveite todas essas joias, pois a partir de amanhã ela será dele e fará tudo o que ele mandar. Ao mesmo tempo, os agentes das Smash estavam lá embaixo do fosso minerando
preparando tudo necessário para construir os dispositivos de controle, quando de repente começou uma briga com os prisioneiros que já estavam lá. Eles querem se vingar do Scar pelos dias que ele costumava ser o guarda e o arremessaram dentro de um poço sem fundo. O Hulk ficou desesperado e saltou atrás dele para salvá-lo. Hulk vermelho queria enfrentar aquele guarda, mas ele não pode fazer nada por causa do dispositivo do líder. O guarda então foi embora e o Bomba A está desesperado, pois Hulk e Scar podem já ter perdido a vida, mas o Hulk vermelho mandou ele ficar calmo. Afinal, o Hulk aguentou a explosão de uma bomba quântica. Uma queda em um buraco nunca poderia ser capaz de destruí-lo. Eles agora têm que dar um jeito de escapar dali e para isso vão precisar da ajuda dos outros prisioneiros. Enquanto isso, lá embaixo do poço, Hulk estava procurando pelo Scar, que apareceu de repente e o atacou, achando que ele era um dos monstros. Agora tem que ficar juntos para escapar dali e no meio do caminho encontraram um gigantesco monstro. Ele engoliu o Hulk, mas Scar o atingiu na barriga e o fez cuspir seu amigo. Depois disso, a criatura saiu correndo de medo e enquanto continuaram caminhando, chegaram até a entrada de uma certa caverna. Ao mesmo tempo, a nova empregada da She-Hulk estava lhe dando os parabéns, pois ela tem muita sorte de se casar com o todo-poderoso imperador do mundo. Mas a She-Hulk disse que é ele quem tem sorte, pois afinal ela ainda não conseguiu bater nele. Sua empregada disse que ela não pode falar essas coisas, pois todos ali são muito gratos ao líder. Afinal, ele trouxe para o planeta toda a tecnologia e energia para transformar a vida deles. Mas a She-Hulk falou que além disso, ele também colocou todos para trabalhar forçadamente com aqueles dispositivos. Ele tem que ser parado imediatamente. E nesse momento, Bomba A apareceu. Ele utilizou seus poderes de invisibilidade e veio buscar a She-Hulk para escapar dali. Porém, ela negou, dizendo que vai se casar com o líder, pois dessa maneira ela pode causar muito mais danos. Bomba A então voltou para avisar ao Hulk vermelho que a She-Hulk está noiva e ele ficou em choque. Porém, fingiu que não se importa com isso e conversando com os outros prisioneiros, eles conseguiram montar um plano. Eles vão fingir que estão lutando para distrair os guardas e assim o Hulk vermelho pôde atacar o guarda principal para que eles pudessem escapar. Juntos, todos esses prisioneiros vão sair dali com os agentes da Smash. Todos os guardas foram derrotados e eles não precisam mais ter medo. Um dos prisioneiros avisou ao Bomba A que mesmo que as pessoas sejam gratas a eles, elas ainda não perdoaram o Scar por tudo que ele fez no passado e com certeza irão querer vingança. Enquanto isso, naquelas cavernas, Hulk e Scar encontraram diversos desenhos nas paredes que contam a história do Scar. Ele era um bebê que ficava sozinho no planeta, mas foi encontrado por uma família. Ele protegeu essa família até que um dia o líder apareceu e levou o Scar para fazer coisas ruins. Ele o transformou em um vilão e foi assim que o levou até o planeta Terra, onde conheceu os agentes da Smash. Parece que aquele buraco de minhoca levou o líder de volta no tempo, criando uma situação complicada. Nesse momento, o próprio líder apareceu para capturá-los. Ele conseguiu fazê-los desmaiar e os levou até a arena. She-Hulk já estava lá para observar tudo como a nova rainha e tentava convencer aquela sua empregada a ajudá-la com um certo plano. O líder então falou que os dois Hulks terão que lutar até a morte, senão ele vai tirar a vida da She-Hulk. Scar ficou com muito medo e não teve outra escolha. Atacou o Hulk, pois um deles precisa perder a vida. Enquanto isso, lá embaixo, um dos prisioneiros contou para o Bomba A que o líder possui uma nave e é a única maneira de escapar do planeta. Scar ainda tentava atacar o Hulk, mas ele nunca atacava de volta. E enquanto She-Hulk estava caída, ela teve uma surpresa. Sua empregada deu para ela um daqueles dispositivos. Scar dizia que iria fazer um sacrifício para salvar seus amigos e pediu para o Hulk sair, mas ele nunca faria isso. Afinal, o povo daquele planeta já gosta do Scar porque ele quer fazer um sacrifício e isso lhe deu esperança. Ele pegou uma espada e arremessou contra o líder, mas infelizmente errou. O líder então utilizou o dispositivo para atacar os dois Hulks e Scar pediu perdão para todos, dizendo que está ali apenas para ajudá-los. Todo o povo do planeta começou uma revolta contra o líder, mas o próprio líder então utilizou o dispositivo de todo mundo para eletrocutá-los e mantê-los em seus lugares. Ele agora vai ao planeta Terra para começar tudo de novo. Porém, She-Hulk utilizou aquele dispositivo que a empregada deu para ela para atacar o líder e destruiu o dispositivo de controle na cabeça dele. Agora todos do planeta estão livres e She-Hulk arremessou o líder para que as pessoas se vinguem dele. Ainda assim, ele tem um plano secreto que é utilizar sua nave para escapar, mas ele não pode derrotar os Hulks, pois não é tão forte quanto eles. E quando sua nave apareceu, o Hulk vermelho já estava pilotando. Eles deixaram vários dispositivos cair lá de dentro para enterrar o líder e depois Hulk e Scar o derrubaram com um golpe muito poderoso e agora estão prontos para pegar sua nave e voltar ao planeta Terra, mas vão levar o líder preso. Porém, quando foram buscá-lo, ele havia desaparecido.
desaparecido. Hulk então deixou o planeta nas mãos daqueles prisioneiros e foi embora dali com os agentes das Mesh. Eles colocaram as coordenadas do planeta Terra e iriam voltar, porém não sabiam que o líder estava escondido lá dentro e ele destruiu a central de comando. Agora os agentes das Mesh ficaram presos no espaço. Obrigado por assistir, até o próximo!